tarde. O Conselho de Ministros aprovou hoje uma proposta de lei que procede a alterações no Código Penal e faz também a transposição de uma diretiva comunitária sobre o abuso sexual e a exploração sexual de crianças e pornografia infantil. E o Sr. Secretário de Estado da Justiça fará seguidamente a apresentação mais detalhada desta decisão hoje tomada pelo Conselho. O Conselho de Ministros aprovou hoje também 16 das 18 propostas de lei relativas aos estatutos das ordens profissionais, que serão agora enviadas para o Parlamento. Ficam a faltar apenas a Ordem dos Médicos e a Ordem dos Enfermeiros, porque o processo de consulta com a própria Ordem e de emissão de parecer da própria Ordem, das próprias ordens, neste caso dos médicos e dos enfermeiros, a pedido dos próprios, só fica concluído durante a próxima semana, pelo que espero que o Conselho de Ministros, a próxima semana, encerre em definitivo estas duas ordens também, para poder seguir para o Parlamento em conjunto com as que hoje seguem. O Conselho de Ministros aprovou também hoje uma proposta de lei que estabelece o regime jurídico da estruturação fundiária, bem como uma outra proposta de lei que estabelece o processo de reconhecimento da situação de prédio rústico e misto sem dono conhecido e um terceiro diploma sobre uma terceira proposta de lei sobre as bases do desenvolvimento agrário, uma alteração à lei de bases do desenvolvimento agrário, e a Sra. Ministra da Agricultura e do Mar fará a apresentação em conjunto destes três diplomas hoje aprovados no Conselho de Ministros. Foi também aprovado no Conselho de Ministros o Plano Estratégico para as Migrações para o período 2015-2020. O Sr. Secretário de Estado Adjunto do Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional far-vos-á também a apresentação deste plano hoje aprovado pelo Conselho. Foi ainda aprovada uma alteração ao regime legal de concessão e emissão de passaportes temporários, alargando o seu período de validade de 6 meses para um ano. Os passaportes temporários são aqueles que acontecem, como sabem, quando um cidadão, ou por perda da carteira, perda do passaporte, por roubo, furto, qualquer coisa do género, fica sem passaporte quando está no estrangeiro e dirige-se às embaixadas ou aos consulados para poder ter um passaporte temporário e poder com isso viajar. Acontece que em alguns países do Oriente a legislação nacional desses países não permite a viagem para documentos de viagem com uma validade inferior a um ano. E, portanto, o período atual que estava na lei de 6 meses é alargado agora para um ano para permitir que esses passaportes temporários possam ter o uso a que se destinam quando confrontados com legislações de países onde a validade deste tipo de documentos tem que ser no mínimo de um ano. O Conselho de Ministros aprovou também uma alteração relativa aos procedimentos aplicáveis à transmissão e circulação de produtos relacionados com a defesa, transpondo com isto uma diretiva da União Europeia. Como sabem, todos os anos a União Europeia atualiza uma tabela de produtos, de equipamentos que têm regras específicas de circulação e transmissão por se tratarem de equipamentos da área da defesa. O que foi hoje aprovado no Conselho de Ministros é a transposição da diretiva aprovada em dezembro de 2014 e que fez a atualização mais recente. Referir ainda que o Conselho de Ministros aprovou medidas extraordinárias de proteção fitossanitária indispensáveis ao controle do nemato do pinheiro, da madeira do pinheiro, conformando-nos com as decisões de execução mais recentes da Comissão Europeia. O Governo tinha já aprovado em 2011, como se recordam, no início desta legislatura, legislação específica transpondo diretivas comunitárias sobre esta matéria. Há uma decisão quadro, uma decisão de execução, não é uma decisão quadro, da Comissão Europeia mais recente e foi hoje aprovado algumas alterações à legislação nacional para acomodar essas decisões comunitárias. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros a alteração do reconhecimento de interesse público do Instituto Superior de Ciências da Saúde. Trata-se de um estabelecimento de ensino superior particular, que passa a denominar-se Instituto Universitário de Ciências da Saúde, nos termos do regime jurídico aplicável. Por último, referir-vos que foi aprovado também no Conselho de Ministros um acordo entre o Governo português e a Federação Russa relativo a regras simplificadas de entrada, permanência e saída de membros das tripulações das aeronaves. Eu peço à Sra. Ministra do Mar e da Agricultura e do Mar para vos fazer a apresentação das medidas hoje adotadas pelo Conselho de Ministros relativas à estruturação fundiária. Muito obrigada, muito boa tarde a todos.
o Conselho de Ministros aprovou 3 diplomas que são importantes no trabalho que temos vindo a desenvolver para criar condições para aproveitar todos os recursos fundiários que o país tem. Como sabem, é o objetivo deste Governo garantir que aumentamos a produção agrícola, a produção florestal e, naturalmente, com isso, poder aproveitar todas as terras que estão disponíveis e ajudar na estruturação fundiária de maneira a que mais possibilidades, agregando terras, mais possibilidades possam aparecer para termos melhores produções. Estes diplomas são 3. O primeiro tem a ver com o regime jurídico da estruturação fundiária. É um diploma longo, com alguma densidade técnica, diz respeito aos processos de emparcelamento, reforça o papel das autarquias locais nesta matéria, também o papel da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, cria mecanismos mais simples para se fazer os processos de emparcelamento e também prevê um conjunto de incentivos, no fundo tornando menos onerosos estes processos através de um regime de isenções de IMI, de IMT e também facilitações ao nível notarial e dos registros, de maneira a que seja possível fazer as transmissões necessárias para se ter o emparcelamento verificado. Eu devo dizer que esta é a parte legislativa, porque depois o apoio financeiro aos processos de emparcelamento tem lugar no quadro dos fundos comunitários do PDR 2020. Dizer-vos que trata, para além do emparcelamento, do regime de fracionamento. Como sabem, o problema do fracionamento, da divisão da terra, leva-nos a que tenhamos parcelas muito pequenas e por isso vamos rever os mecanismos da unidade de cultura para evitar que possa haver muito fracionamento das terras, e este é um trabalho que vem em linha com a proposta de lei, a lei já aprovada em matéria de Bolsa de Terras, que também tem o objetivo de permitir ajudar a um melhor uso de todas as terras disponíveis. Eu lembro que no caso do emparcelamento há várias situações que não se concretizam porque há terras junto de uma zona que se pretende vir a emparcelar que não têm dono conhecido e que não estão a ser usadas. Neste diploma, como nos outros também, teve-se a preocupação de articular com o trabalho que o Governo está também a desenvolver na área do ordenamento do território, que é o trabalho do cadastro, que tem de ser construído de uma forma incremental e de uma forma, eu diria, mais célere e menos onerosa para a administração e para os contribuintes. O segundo diploma tem a ver com a regulamentação da lei da Bolsa de Terras na parte específica das terras sem uso, portanto terras abandonadas e sem dono conhecido. Eu lembro que a Bolsa de Terras está em pleno funcionamento, tem muitas terras já inscritas, várias que já foram transmitidas, mas havia uma parte da Bolsa de Terras que ainda precisava de regulamentação do ponto de vista de lei. Portanto, esta é uma proposta de lei que irá para o Parlamento, que é uma lei que regula o procedimento que nos leva a identificar terras que de facto não têm dono conhecido e estão ao abandono, e com todas as garantias para eventuais proprietários que existam e que venham a aparecer. Com todas essas garantias, encontramos um processo em 2 fases. Primeiro, 3 anos para o reconhecimento da terra e inscrição da terra com o estatuto de terra que está em reconhecimento, e depois de ser feito o reconhecimento da terra sem dono conhecido e abandonada, ainda um período de 15 anos, durante o qual o Estado não pode vender essa terra, mas já pode fazer arrendamentos mais prolongados. O Estado atua aqui com um estatuto semelhante ao do gestor de negócios, de maneira a que se possam ser aproveitadas estas terras abandonadas e sem dono conhecido, mas ao mesmo tempo que seja salvaguardado o direito de um eventual proprietário que entretanto apareça. No final deste período de 3 mais 15, então poderá haver a venda destas terras, sendo que o Estado está obrigado a ter a inscrição das terras na Bolsa de Terras. Ou seja, o objetivo com esta medida é colocar no mercado as terras que estão abandonadas e que não têm dono conhecido, para que outros as possam comprar ou arrendar. Não há qualquer objetivo do Estado em ficar com as propriedades na sua esfera, pelo contrário. E por isso mesmo, isto leva-me ao terceiro diploma, é que no terceiro diploma tem a ver com um regime que ainda é um regime antigo das bases do desenvolvimento agrário, portanto, da chamada reforma agrária, em que nós identificamos situações em que as terras voltam à posse do Estado e não têm nenhum vínculo com qualquer particular. Portanto, são terras livres, que não estão a ser utilizadas por ninguém.
Nessas situações, com esta proposta de lei, pretende-se criar mais um caso em que os anteriores proprietários daquelas terras podem pedir a reversão dessa terra. Neste momento, a reversão é permitida apenas nas situações em que esses anteriores proprietários estão na posse da terra ou em que há um acordo com o rendeiro. Nos casos para os quais estamos a legislar agora, a terra está absolutamente vaga, portanto não há nenhum vínculo com um particular, com um terceiro que esteja no uso da terra, e o Estado entende que não as deve aproveitar para si, entende que as deve colocar à disposição naturalmente do mercado e, numa circunstância dessas, que deve dar a possibilidade aos anteriores proprietários de pedirem reversão, aliás, em linha com o parecer da Procuradoria-Geral da República de 2011, que refere precisamente que o direito à reversão não caduca e, portanto, estamos a dar corpo a essa situação. Todos os 3 diplomas têm um objetivo comum, que é ajudar a que tenhamos mais terras disponíveis para a agricultura, mais terras a serem trabalhadas e, com isso, atingir o nosso objetivo de aumentar a produção nacional e de garantir a autossuficiência alimentar até 2020. Portanto, são 3 diplomas que vêm na linha dos já anteriores, seja da Bolsa de Terras, seja das GIFs, de todos os diplomas que têm sido aprovados para favorecer o melhor aproveitamento da terra, que, devo dizer-vos, já está a acontecer no nosso país. De acordo com os últimos dados do INE, a superfície agrícola útil em Portugal sem uso decresceu em 20% e, portanto, o próprio mercado está a funcionar e a garantir o aproveitamento das terras. Muito obrigada. Eu peço agora ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado da Justiça, para vos fazer a apresentação da decisão hoje tomada sobre o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças. Muito obrigado, Sr. Ministro. Boa tarde a todos. De facto, o Governo aprovou hoje uma proposta de lei que apresentará ao Parlamento, procedendo a uma alteração ao Código Penal e transpondo uma diretiva da União Europeia sobre a matéria e criando um sistema de registro de identificação criminal de condenados pela prática de crimes contra a autodeterminação sexual e a liberdade sexual de menores. A proposta de lei constitui um conjunto harmonizado de alterações legislativas, congrega um conjunto harmonizado de alterações legislativas em várias frentes, nomeadamente quanto à transposição da diretiva que já referi, quanto à transposição dos princípios orientadores da Convenção de Lanzarote sobre esta matéria, toca também aspectos da proteção de dados pessoais, toca também na orgânica da Polícia Judiciária, mas fundamentalmente toca na criação desta base de dados, da qual constarão os dados relativos aos condenados pela prática deste tipo de crimes sexuais, os quais incluem a identificação dos condenados e a referência à sua área de residência. O que o Governo pretende, fundamentalmente, com a proposta de lei em apreço, é alcançar o acompanhamento da reinserção social do condenado na sociedade, pondo sempre, acima de tudo, o superior interesse das crianças e jovens. Portanto, uma primeira nota é para deixar claro que não estamos aqui a criar uma sanção acessória para o resto da vida, não estamos a criar anátemas sobre ninguém para o resto da vida, estamos a tratar simultaneamente do processo de reintegração social de quem cometeu este tipo de crimes e, acima de tudo, salvaguardando os superiores interesses das crianças. Esta plataforma, esta base de dados será diretamente acessível às autoridades policiais e judiciárias, como é normal, bem como aos serviços de reinserção social, às comissões de proteção de crianças e jovens, dentro do âmbito da realização das missões que lhe competem. Estabelece-se ainda que os dados poderão ser acedidos por quem exerce responsabilidades parentais sobre menores até aos 16 anos de idade. No entanto, tomam-se salvaguardas, este acesso é indireto, na medida em que os pais têm que requerer à autoridade policial da área da residência, da sua residência, que lhes faculte a informação. E para o fazerem, os pais têm que evocar uma situação concreta que justifica um fundado receio de que determinada pessoa pode já constar deste registro.
Fundamentalmente são estes os traços orientadores da proposta de lei que o Governo hoje aprovou e que apresentará brevemente no Parlamento, e queria deixar uma última nota para sublinhar que o Governo português não está nesta matéria a inventar a roda. Há sistemas similares noutros países do mundo, nomeadamente em França e no Reino Unido. Orientou-nos aqui o princípio base de traçarmos a bissetriz entre alguns sistemas que foram considerados mais fundamentalistas, outros mais moderados. Nós tentamos traçar aqui um sistema equilibrado, que nos parece equilibrado, mas que o Parlamento, dentro dos poderes que lhe estão atribuídos, discutirá. E com isto esperemos que toda a sociedade, todo o país discuta, porque são matérias de extrema importância. Muito obrigado. Por último, pedia ao Sr. Secretário de Estado Adjunto para fazer-vos a apresentação do Plano Estratégico para as Migrações. Muito obrigado, Sr. Ministro, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. Jornalistas. Nós hoje aprovámos um plano de ação para as migrações, com um horizonte temporal que coincide com os fundos comunitários, que contém, pela primeira vez, a definição de uma estratégia articulada não só para a política de imigração, para a política dos estrangeiros, mas também para a política de imigração, para a política que diz respeito aos portugueses que estão lá fora. Fizemos-lo intencionalmente por considerarmos que os fluxos migratórios devem ser tratados de forma articulada, o que não acontecia no passado, e a realidade social portuguesa também é essa, é uma realidade social que nos últimos anos tem visto descer o número de estrangeiros em Portugal e, desde 2010, a subida da imigração. Portugal é hoje um país, como se sabe, também misto quanto a nessa matéria, e dentro deste programa nós aprovámos um pacote de apoios, de medidas que também não existiam no passado, e quando digo passado digo mesmo muitas décadas, para apoiar, para acompanhar os portugueses que estão lá fora e em particular para apoiar o regresso de cidadãos portugueses para território português. Esses apoios são muito diferentes uns dos outros. Evidentemente que os nossos concidadãos que estão lá fora e os seus descendentes também têm perfis naturalmente diferentes, e por isso mesmo estes apoios, estas medidas, cujo financiamento estará garantido no âmbito dos programas operacionais do novo ciclo de fundos europeus, compreendem áreas que gostaria aqui de referir sem esgotar todas. Dentro deste pacote nós teremos apoios à contratação de desempregados que pretendam regressar a Portugal para trabalhar. Esses apoios à contratação de desempregados concretizar-se-ão no apoio a encargos salariais e não salariais. Nós teremos apoios à criação de emprego por conta própria de imigrantes que desejem regressar a Portugal, ou que tenham a intenção de regressar a Portugal para trabalhar. Nós teremos apoios a estágios profissionais. Não é uma medida nova, mas não há muito tempo foi anunciada uma medida de apoio de combate ao desemprego de longa duração, através da concessão de bolsas de estágio a desempregados de longa duração, que também se aplica aos portugueses que estão lá fora, cujo período de inscrição no estrangeiro também é apurado para efeitos para a qualificação do período de desemprego. E teremos apoios no âmbito do empreendedorismo, para apoiar projetos de empreendedorismo em território nacional. Esses apoios traduzir-se-ão na concessão de subvenções com montantes definidos, e também esta medida de apoio ao lançamento de atividades, à realização de projetos de negócios em Portugal, poderá ser apoiado dentro deste pacote de medidas de apoio ao regresso.
fazemos-lo porque no tempo de hoje o reequilíbrio é um problema demográfico, o reequilíbrio das entradas e saídas do país é um tema essencial de política pública. É essencial que o país mantenha e desenvolva medidas e ações de maior ligação, de maior envolvimento com a diáspora portuguesa no estrangeiro. E é essencial, num tempo que encoraja a mobilidade das pessoas, porque a mobilidade das pessoas é uma coisa positiva, a mobilidade profissional, a mobilidade das pessoas é um aspecto positivo, num tempo em que, e aliás é até em grande medida um dos traços identitários da construção europeia, e no nosso caso nós estamos inseridos em muitos outros espaços que não só a Europa, dizia eu que é essencial também neste tempo definir medidas e incentivos que apoiem o regresso de portugueses que estão lá fora. A mobilidade, também faz parte da mobilidade, criar e garantir que quem está lá fora tenha as condições e as mesmas condições para poder candidatar-se e dessa maneira aproveitar as oportunidades que o país gera. Isso também passa, e neste plano temos medidas para isso, por levar mais a informação e mais conhecimento a quem está no exterior. Porque quem sai não pode perder, não é só a ligação ao país, não pode perder a informação e o conhecimento contínuo sobre as oportunidades que o país vai gerando. É uma medida, portanto, é um conjunto de medidas que consideramos de grande importância, porque não existiam e porque procuram responder àquela que é a situação migratória atualmente no país, que é a situação que eu há pouco descrevi. E contamos com isto num programa que tem muitas áreas de atuação, contamos com isto continuar a ser um país de boas práticas na integração de estrangeiros em Portugal, continuar a ser um país e desenvolver ainda mais aquilo que o país faz na inclusão e na integração daqueles que já ascenderam, que já têm a nacionalidade portuguesa e, portanto, já são cidadãos nacionais, e estamos a falar de muitos deles, desde 2007, quer em Portugal, quer no estrangeiro, de ser um país que presta melhores serviços, que olha para as migrações também com uma perspectiva económica, para além de uma perspectiva social, e, finalmente, que tem uma estratégia para apoiar não só quem parte, mas também quem deseja regressar com um conjunto de medidas diversas e de grande importância. Muito obrigado. Obrigado. Ficamos à vossa disposição. Eu pedia, de qualquer maneira, aos senhores jornalistas, a senhora Ministra da Agricultura tem um compromisso, portanto, quem queira fazer perguntas à senhora Ministra, pedia que fizesse já, para que a senhora Ministra depois pudesse sair. Se não há nenhuma pergunta para a senhora Ministra, agradeço a presença. Até logo. Ficamos então à vossa disposição. Sandra Antunes TV, eu tenho uma questão para o Sr. Secretário de Estado da Justiça. Eu não percebi se os pais dos menores terão acesso ao registro de dados apenas da sua área de residência ou a nível nacional, e quando o Sr. Secretário de Estado diz que só podem ter acesso invocando situações concretas, a que situações está a referir, e também se uma vez que o nome consta do registro de pedófilos fica lá para sempre, se será retirado ao fim de X anos o nome da pessoa em questão, ou se fica sempre nessa base de dados. Primeiro, um esclarecimento prévio. Muito obrigado pela questão. Os pais não têm acesso à base de dados e aos registros. Os pais têm a possibilidade de se dirigirem às autoridades policiais da sua residência habitual e solicitarem informação com base em situações concretas que se terão passado com filhos seus e pedir esclarecimento às autoridades policiais se aquela pessoa em concreta consta ou não consta da base de dados existente nas forças policiais e gerida pelas forças policiais e pelas magistraturas, naturalmente. Mas essas situações concretas são definidas,
Não, mas a lei especificará, a lei prevê que são situações que inspirem um fundado receio. Como compreenderá, não pode uma proposta de lei ao Parlamento enunciar toda a tipologia de comportamentos que as pessoas poderiam adotar no sentido de permitir aos pais que fizessem a questão. Faço-me entender. O que tem é que a entidade que é solicitada a responder ao pai ou à mãe ou ao titular do exercício do poder parental tem que analisar qual é a situação concreta que é apresentada e, no caso concreto, decidir sobre se a situação concreta constitui ou não fundamento para a prestação da informação. E era também outra questão, se desde o momento em que o nome entra no registro de pedófilos, ao fim de quanto tempo é que sai desse registro ou se fica para sempre nessa base de dados? Eu posso responder porque tenho aqui os dados. A própria lei aponta para há um gradualismo em função da gravidade da condenação. Estamos a falar apenas de inscrição de nomes de pessoas condenadas com trânsito em julgado por crimes desta tipologia e, de acordo com a gravidade da pena, assim haverá um período também para o cancelamento do registro. O registro será sempre cancelado ao final de um determinado período. Na proposta que apresentamos, o registro permanecerá durante 5 anos para as penas de prisão até 1 ano. Nas penas de prisão entre 1 ano e 5 anos, o cancelamento é só ao fim de 10 anos, ao fim de 15 anos para as penas entre 5 e 10 anos, para as penas superiores a 10 anos, o cancelamento só ocorrerá ao fim de 20 anos. Boa tarde, Patrícia Cerdeira, jornalista da Antena 1. Sr. Secretário de Estado, gostaria de lhe colocar uma questão que se prende com toda a reação que este registro já tem provocado. Hoje mesmo o Partido Socialista já fez saber que vai votar contra esta matéria no Parlamento, visto que há aqui um ponto sensível, que é o ponto que muitos entendidos na matéria apontam até como inconstitucional, esta questão do acesso de responsáveis parentais a esta base de dados. Aquilo que lhe pergunto é, está o Governo disponível para poder ceder nesta matéria principal, ou seja, no acesso, no tipo de pessoas que têm acesso a esta base de dados, ou este é um ponto de ordem que o Governo, do qual o Governo não abdica? Muito obrigado. Muito obrigado. Primeiro, obrigado pela questão e primeiro deixa-me fazer um ponto prévio. Não deixa de ser extraordinário que um partido político diga que não vai votar uma proposta sem ela ter sido formalmente apresentada pelo Governo ao Parlamento. A primeira nota que deixo. Relativamente à questão da eventual inconstitucionalidade das normas que aqui estão previstas, nomeadamente no que diz respeito ao acesso a estes dados por parte de pessoas que exercem responsabilidades parentais, eu lembrava-lhe já a doutrina firmada no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem sobre esta matéria, que é muito clara em relação a isso. Não foi detectado qualquer problema nessa matéria, mas naturalmente trata-se de uma proposta do Governo ao Parlamento. O Parlamento é soberano na discussão que vai fazer sobre esta matéria. É uma matéria que nós reputamos da maior importância. Esta é a proposta do Governo, mas é evidente que o Parlamento é um órgão de soberania autónomo e que discutirá e decidirá como no seu mais alto critério. Muito obrigado. Só uma correção, não é Convenção Europeia dos Direitos do Homem, é dos Direitos Humanos. Tribunal Europeu. José Manuel Mestre, da SIC, uma pergunta para cada um dos secretários de Estado, não sei se faço já ou só para a questão da Justiça primeiro. Sim. Então aquela que será respondida em segundo lugar é relativamente ao apoio ao regresso de imigrantes. Quanto é que o Governo tem orçamentado já neste ano para apoiar esse regresso? Qual é o valor? E quantos imigrantes é que o Governo espera fazer regressar por ano com base neste processo? Para o Sr. Secretário da Justiça, eu pergunto-lhe se esta consulta depende apenas da avaliação da autoridade judicial, consulta parental, se não há intervenção de nenhum juiz para que os pais possam fazer essa consulta, se lá fora os pais, nos exemplos que aqui foram invocados, também podem ter acesso ao processo. E uma terceira pergunta, porque é que a aprovação foi feita num dia em que não estava a Sra. Ministra da Justiça no Conselho de Ministros?
Obrigado. Muito obrigado. Eu começaria pelo fim. A Sra. Ministra da Justiça não está no Conselho porque está a caminho de um outro Conselho, que é o Conselho de Justiça e Assuntos Internos da União Europeia, e, portanto, está no pleno cumprimento do compromisso internacional do Estado. E, portanto, quero deixar claramente esclarecida essa dúvida que pairou sobre... não está a Sra. Ministra, está o Estado. Me permita só acrescentar de qualquer maneira, porque estas polémicas às vezes há equívocos. O assunto não foi discutido só hoje no Conselho de Ministros. E a Sra. Ministra discutiu o assunto no Conselho de Ministros várias vezes pessoalmente. A aprovação foi hoje e hoje havia, de facto, este problema de agenda que tem que ver com a reunião JAI, quer a Sra. Ministra da Justiça, quer a Sra. Ministra da Administração Interna. Hoje não estiveram no Conselho, mas ambas estiveram no Conselho, em conselhos onde esta matéria já tinha sido previamente discutida. Muito obrigado, Sr. Ministro. Continuando e complementando a questão que colocou a propósito da necessidade de uma autorização judicial, não. O sistema que temos gizado, proposto, é que a avaliação é feita pela autoridade policial, que tem acesso à base de dados, e não está previsto o envolvimento de qualquer autoridade judicial, e nem se pode falar rigorosamente da existência de um processo autónomo de natureza judicial ou policial sobre cada caso concreto. O que existe é uma base de dados organizada e há condições para titulares do poder parental poderem ela, não é aceder, é perguntar se o nome A, B ou C, com fundamento em situações concretas perfeitamente identificadas, se o nome A, B, C ou D existe ou não existe nessa base de dados. Uma vez que colocou a questão de sistemas no plano internacional, lembrava-lhe só que a lei de Megan nos Estados Unidos é muito mais intrusiva, se quiser, nesta matéria. Como sabe, há uma disponibilização online até por sistemas de GPS da localização das pessoas condenadas neste tipo de crimes, estão perfeitamente identificadas, e temos outros casos até da Austrália, por exemplo, onde há anúncios à entrada das ruas, no sítio onde as pessoas vivem, sobre a existência de pessoas condenadas por este tipo de crimes. Portanto, a preocupação do Governo, mais uma vez, permitam-me que reitere esta ideia, foi de conseguir uma proposta equilibrada, uma proposta que visa fundamentalmente definir uma posição sobre esta matéria que consideramos de vital importância para cumprir o desígnio maior da proteção do superior interesse das crianças. Estamos perante situações muito graves, muito complicadas, e é muito importante que o Parlamento, que a sociedade, que Portugal discuta este problema. E, portanto, penso ter respondido às questões que colocou. Muito obrigado. Eu acrescentaria apenas, para que não ficassem aqui equívocos, sendo certo que a proposta de lei depois será entregue no Parlamento e a Sra. Ministra da Justiça terá a oportunidade de apresentá-la no Parlamento, mas para que não haja dúvidas na notícia que a Comunicação Social hoje não deixará de dar sobre esta matéria, aquilo que é proposto, que é enviado agora para a Assembleia da República como proposta do Governo, é que as autoridades policiais possam confirmar ou infirmar a inclusão ou não inclusão de uma determinada pessoa na lista, portanto, como condenado por crimes deste tipo, e a sua residência ou não naquele concelho. Não haverá mais indicação do que isto. O objetivo é, obviamente, permitir que, em determinado tipo de situações, quem é detentor do poder parental e está com um cuidado qualquer, particular, por alguma abordagem, alguma situação que tenha ocorrido com um menor, um filho seu, uma filha sua, que lhe tenha causado alguma apreensão, possa, invocando exatamente esse facto, conhecer se as suas preocupações são fundadas ou não são fundadas relativamente
a uma pré-condenação com trânsito em julgado relativamente a crimes desta natureza. É apenas isto que é o equilíbrio das soluções. Em Inglaterra, por exemplo, como sabem, a solução é muito mais radical. Há uma disponibilização permanente, inclusive através da internet, de todas as condenações, de todos os condenados por crimes desta natureza. Há países, como foi aqui referido, fora do espaço europeu, nomeadamente os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, onde há são medidas que foram consideradas pelo Governo medidas completamente abusivas e não aceitáveis no equilíbrio que é preciso fazer entre a salvaguarda dos direitos individuais de cada um e da não condenação perpétua relativamente a determinado tipo de comportamentos, com os interesses que estão do outro lado também, por parte das vítimas e por parte dos pais, da proteção aos seus filhos, sabendo-se, como se sabe, o grau de reincidência que existe neste tipo de crimes, que são até entendidos cientificamente como patologias, nesta reincidência deste tipo de patologias. Países outros há, como a França, em que o regime aprovado é um regime que permite a criação deste registro, estas bases de dados próprias, dedicadas, para acesso por parte, seja das Comissões de Proteção de Menores, seja das entidades policiais, judiciais e Ministérios Públicos, para a perseguição criminal, digamos assim. Mas onde não está contemplado nenhum tipo de acesso por parte da sociedade, por parte dos cidadãos. A proposta que apresentamos agora para o Parlamento e sobre a qual desejaríamos que houvesse um verdadeiro debate nacional, porque não nos parece minimamente que esta questão seja uma questão partidária, é seguramente uma questão completamente transversal aos partidos políticos, é uma questão que diz respeito à sociedade enquanto tal. Queremos que este debate seja realizado e a proposta com a qual lançamos este debate para o Parlamento é uma proposta que nos parece uma proposta que procura o equilíbrio entre soluções que o Conselho de Ministros não acolheu, que são as soluções mais radicais que existem em alguns países, com outro tipo de soluções que nos parecem demasiado curtas, mas essa é a decisão que terá que ser tomada pela própria Assembleia da República e seguramente na sequência de um debate que é um debate que eu acho que é desejável. A última nota é referir que, nomeadamente em termos europeus, de acordo com aquilo que é a Convenção dos Direitos Humanos e as recomendações da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, existiram já queixas que foram julgadas no Tribunal Europeu e o Tribunal Europeu já com 5 acórdãos, quer relativamente ao modelo inglês, que é um modelo bastante mais, utilizando a expressão do Sr. Secretário de Estado, intrusivo relativamente às liberdades individuais do que a proposta que agora está sobre a mesa. Quer quanto ao modelo francês, todos os acórdãos foram no sentido de que não havia uma violação dos princípios e dos valores inscritos na Convenção dos Direitos Humanos. Só em relação às explicações, suscita-me uma dúvida, que se o Governo ponderou a constitucionalidade de um pormenor concreto desta explicação, que é o facto de ser atribuída às autoridades policiais um poder, eu diria, arbitral, para não dizer outro, de decidir que um caso muito grave, imaginando nós, não pode consultar porque não é considerado pela autoridade policial razão suficiente para aceder àquele registro, ou o contrário, um caso que não é grave e que a autoridade policial entende, sem outra fundamentação, que deve mostrar uma lista como é que isso se avalia e se isso não pode ser inconstitucional. Peço desculpa, repito, para que não haja equívocos, não mostra lista nenhuma, é proibido expressamente mostrar a lista. Sendo certo, como sabe também, que as sentenças judiciais, quer relativamente a estes crimes, quer relativamente a quaisquer outro tipo de crimes, são públicas. Elas são públicas. Os cidadãos têm acesso, qualquer cidadão tem acesso, tem conhecimento das decisões dos tribunais na condenação de crimes, sejam de homicídio, sejam de pedofilia, sejam qualquer tipo de crimes. Os crimes, as sentenças são sempre públicas. O que está aqui em causa, portanto, não é propriamente estar a violar qualquer segredo de Estado ou segredo judicial ou o que quer que seja. Estamos a falar de condenações transitadas em julgado e as sentenças, como os senhores jornalistas sabem, são públicas. O que está aqui em causa, portanto, é apenas permitir que
no exercício de responsabilidades parentais, os pais que tenham razões, ou que entendam ter razões, para estar em cuidados especiais relativamente a uma determinada situação que se passou com o seu filho, poderem afastar ou não afastar essa sua preocupação através da confirmação junto da autoridade policial da sua área, se de facto a pessoa em causa é uma pessoa condenada por este tipo de crime e se mora naquele concelho, ou se foi apenas uma visita habitual, uma visita ocasional, peço desculpa, uma passagem ocasional e, portanto, não é uma pessoa que resida na sua área. É apenas isto que está a ser proposto neste momento, sendo certo, obviamente, que, como sabe e como lhe disse, há legislações diferenciadas em vários países, umas que vão muito mais além do que isto, e é esse o debate que é preciso ter na sociedade portuguesa. O Governo quer lançar esse debate para a Assembleia da República através de uma proposta que equacionou, que estudou, que pensou e que aponta para uma solução deste tipo. Mas será, obviamente, a Assembleia da República a decidir em definitivo relativamente a essa matéria. Boa tarde, Ana Henriques, do Jornal Público. Eu gostava de saber, em primeiro lugar, se esta versão do diploma, da proposta de diploma que foi aprovada, se corresponde exatamente à versão inicial que foi apoiada pelo Dr. Jorge Sampaio de Justiça de Pelourinho, ou se, pelo contrário, houve um afinamento entre a entrada do diploma em Conselho de Ministros e a versão atual, hoje aprovada. Por outro lado, gostava também de saber se nas situações em que os pais desconhecem o nome da pessoa de quem suspeitam, o que é que podem fazer, se podem dirigir-se na mesma à esquadra ou às autoridades da área da residência, ou como é que podem fazer. Gostava de saber quem é que supervisiona a forma como estas autoridades, e quais são elas, também discriminadamente, se é a PSP, se é a GNRCA, outras autoridades, que possam facultar este tipo de informação, e quem é que as controla, quem é que controla a entrega deste tipo de informação. Gostava de saber se esta entrega de informação se restringe somente ao Conselho ou se há indicação também, por exemplo, de uma freguesia, como é que essa informação é disponibilizada, em que termos exatamente. Por último, gostava de saber porque é que, ao contrário do que é habitual nestes casos, embora possa ser feito de outra forma, porque é que não foi ouvida previamente à aprovação em Conselho de Ministros a Comissão Nacional de Proteção de Dados, uma vez que, podendo ser ouvida a posteriori, é muito comum a Comissão ser ouvida, tal como outras entidades, a priori. Obrigada. Obrigado. Eu penso que posso responder rapidamente às várias questões, obviamente sem pretender, como compreenderão os seus jornalistas, que o debate seja feito aqui. O debate é para ser feito, para ser lançado a partir daqui. Mas, rapidamente, primeiro colocou a questão das declarações do Dr. Jorge Sampaio relativas a uma eventual justiça de Pelourinho, para utilizar o termo que a senhora jornalista utilizou. Eu não sei qual foi a versão que o Dr. Jorge Sampaio teve acesso e sobre a qual fez essa pronúncia, mas posso-lhe confirmar isso sim, que relativamente a uma proposta inicial, a um projeto inicial, que de resto foi enviado a vários dos operadores na área da justiça, dos conselhos superiores, os sindicatos, as ordens, relativamente a uma proposta inicial, havia uma proposta inicial que era, não restringia aquilo que agora foi aprovado no Conselho de Ministros, ou seja, era bastante mais ampla em termos do acesso. Permitia, de facto, o acesso às listagens sem cuidar de fazer este tipo de restrição, que foi um bocadinho o afinamento que o próprio Governo ponderou e o Conselho de Ministros acabou por aprovar, como eu referi há bocadinho, em mais do que uma reunião do Conselho de Ministros em que o assunto foi tratado e foi discutido, exatamente para mitigar ao máximo as observações que decorreram dessas entidades que fizeram o favor de se pronunciar nas consultas que foram feitas pelo Ministério da Justiça. Em segundo lugar, pergunta-me o que é que acontece no caso das pessoas que não sabem o nome. Pois essa é uma averiguação que terá que ser feita pela própria polícia, que pode identificar as pessoas ou não, e se é possível ou não, ainda que não sabendo do nome, identificar qual é que é a pessoa para que a polícia possa dar ou não essa informação. Relativamente à questão de só o Conselho ou só a freguesia,
A questão da área, no fundo, foi uma discussão que também foi tida inicialmente, e aquilo que ficou acertado na proposta que vai para o Parlamento é a questão do Conselho, porque é uma divisão administrativa que é mensurável e é, digamos, é mais segura em termos de certeza, é mais certa. Porque nas grandes áreas urbanas, como se sabe, podem confluir mais do que um concelho, mas também as forças policiais não têm jurisdição normalmente que vá para além disso. Portanto, existem a jurisdição das forças policiais, digamos assim, das esquadras, também são delimitadas espacialmente, mas também essa é uma matéria que obviamente poderá e deverá ser objeto de algum debate. Por último, relativamente à última questão que coloca, penso que foi, eu tomei aqui nota, desculpe lá, a Comissão de... Porque é que a Comissão Nacional de Proteção de Dados não foi ouvida previamente, ao contrário do que é habitual? Como sabe, o processo legislativo só se inicia agora, e a Assembleia da República seguramente que terá que voltar a ouvir estas entidades todas, e nomeadamente a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Foi a única das entidades que para já ainda não ouvimos, daquelas que têm que ser ouvidas sobre esta matéria, precisamente por o Governo não apresentar esta Assembleia como um dispositivo final. E não valerá a pena estar a ouvir, enquanto a Assembleia não delimitar qual é que será, digamos, aonde é que colocará a solução definitiva, caberá um pouco à Assembleia fazer essa consulta. O que, como sabe, não é minimamente inédito, pelo contrário, em todos os processos legislativos, o Governo até muitas vezes ouve previamente estas entidades e depois a Assembleia volta a ouvi-las, porque o processo legislativo da Assembleia, a Assembleia não prescinde de exercer essas suas competências também. E, portanto, pareceu-nos, atendendo ao tipo de matéria que está aqui em causa e, digamos, ao balanceamento que ainda é preciso fazer de acordo com o debate relativamente à solução definitiva, que um pronunciamento, neste caso concreto, da Comissão Nacional de Proteção de Dados, deverá ser feito pelo próprio Parlamento no âmbito do processo legislativo. Relativamente às questões técnico-jurídicas, essas sim, o Governo previamente ouviu, e presumo, mas é só uma presunção minha, porque eu não sei, presumo que a pronúncia a que se referiu do Dr. Jorge Sampaio tenha sido feita na sequência exatamente desse anteprojeto que circulou pelos vários conselhos e pelos vários parceiros da área da Justiça. Eu tinha também uma pergunta que tinha feito relativamente a quais são exatamente as entidades que vão poder disponibilizar este tipo de informação, quais as autoridades e quem é que as vai controlar, se é que há algum processo de controle? As entidades policiais, e quem controla as entidades policiais é a Inspeção-Geral da Administração Interna, como sabe, quer dizer, não, mas serão só as autoridades policiais. É essa que é a proposta, obviamente, nem poderia ser de outra maneira. Havia uma pergunta ainda do Alexandre Mestre, penso, do José Manuel Mestre, peço desculpa, relativa à questão das migrações. Eu agradeço a sua pergunta sobre o orçamento também, porque já ouvi alguns comentários críticos sobre esse assunto, que também são um pouco exóticos. Vamos lá ver. Nós inscrevemos estas medidas na programação dos fundos europeus, garantindo com isso o seu financiamento. Significa que apoiar imigrantes desempregados que desejem regressar a Portugal, apoiar imigrantes que desejem voltar a Portugal para trabalhar, apoiar imigrantes que desejem empreender em Portugal, lançar projetos em Portugal. Nós garantimos o financiamento destas medidas e como se sabe, cada programa operacional no novo quadro de fundos europeus tem dotações globais. Há dotações globais para cada programa e, portanto, estas ações, como muitas outras ações, como todos os canais e os incentivos que foram criados dentro dessas ações, serão apoiados por essas dotações globais. A questão aqui de fundo, a questão aqui essencial, como eu já tive a ocasião de dizer, é esta. Até agora não existiam canais, condições, incentivos orientados também para o tema do regresso de cidadãos portugueses no estrangeiro. Não existiam. É preciso recuarmos a 1980 para eu ter visto num trabalho da então Secretária de Estado Manuela Aguiar algumas medidas dentro desta área da dimensão do regresso. E nós temos-las e definimos-las agora.
E, portanto, se com isto criamos aqui um quadro que é novo, que poderá permitir que muitos dos nossos concidadãos que estão lá fora possam regressar. E essa é o essencial. De estimar também aqui números, etc. As coisas também não se fazem assim. Os programas, se nós conseguirmos reintegrar um imigrante desempregado, se nós conseguirmos reinseri-lo no mercado de trabalho, se nós conseguirmos aproveitar a grande valorização profissional que estes portugueses também obtiveram lá fora e que pode ser posto ao serviço do país, pode ser posto ao serviço de novas atividades económicas, é um capital riquíssimo que o país tem de aproveitar. E, portanto, é isto que interessa aqui destacar, e só isso justifica, do nosso ponto de vista, o grande alcance e a grande importância de um pacote como este. Boa tarde, Alexandre André, RTP. Queria lhe perguntar, Sr. Secretário de Estado, porquê esta medida agora, em ano de eleições e com o desemprego acima dos 13%, com as oportunidades ainda a escassearem para quem cá mora, e quando o Governo também, o Primeiro-Ministro já falou várias vezes em procurar oportunidades no estrangeiro, porque escasseiam em Portugal, e a própria Ministra das Finanças há pouco tempo disse que era preciso relativizar esta questão de imigração jovem. Pergunto-lhe porquê e se não há aqui uma contradição. Queria também questionar o Ministro da Presidência sobre como é que o Governo olhou para as propostas apresentadas ontem por António Costa na RTP, e queria lhe perguntar, o Secretário-Geral do Partido Socialista disse que o país realmente, aos olhos dos investidores estrangeiros, estava melhor, mas não por ação do Governo, mas por ação do Banco Central Europeu. Como é que viu estas declarações? Obrigado. Muito obrigado pelas suas perguntas. Pergunta-me em primeiro lugar pelo tempo. O tempo não podia ser outro que não este, porque foi agora que foram definidos, foi definida a programação do novo ciclo de fundos europeus. Aliás, ainda não está completamente finalizada, está muito perto da finalização. O tempo só podia ser este. Foi agora que nós definimos o quadro para os fundos europeus, para o horizonte temporal até 2020, que é também aquele que corresponde a este programa. E, portanto, quanto ao tempo, quanto à oportunidade, era isso que eu queria dizer-lhe. E depois, nas suas questões, também faz uma pergunta sobre a contradição. Não há contradição nenhuma. E, pelo contrário, isto é uma medida, não é uma medida isolada, é uma medida a par de muitas outras que o Governo tem vindo a pôr em prática para combater o desemprego, para fomentar a criação de emprego, para fomentar o empreendedorismo. Portanto, não há uma medida aqui isolada. E aquilo que nós achamos é que encorajar a mobilidade das pessoas é um aspecto positivo. Não há nenhuma dúvida sobre isso. O Governo português nunca transformou a imigração numa política oficial. Encorajar a mobilidade é um aspecto positivo, e isso é válido para quem faz um Erasmus no estrangeiro, é válido para quem faz um estágio no estrangeiro, é válido para quem também resolve reforçar as suas qualificações e reforçar a sua experiência profissional. E, portanto, essa mobilidade, que é um aspecto positivo, o que ela também tem de ter é, depois, condições, medidas, incentivos que permitam também que quem partiu possa regressar. E essas pessoas, repito, podem ser pessoas qualificadas, podem ser pessoas que podem utilizar a sua experiência e os seus conhecimentos no regresso a Portugal ao serviço do país, mas também podem ser imigrantes em situação socialmente vulnerável, podem ser imigrantes em situação que requer atenção e que possam também, através destas medidas, poder regressar a Portugal e reinserir-se no mercado de trabalho. Portanto, é disto que estamos aqui a falar. Não há contradição, há uma visão sobre a mobilidade que tem necessariamente que também ter uma visão para o regresso e uma visão de apoio ao regresso. Relativamente à questão que me colocou, em primeiro lugar quero-lhe confessar que eu não vi a entrevista da RTP.
do Dr. António Costa. Mas tomando como boas as questões que me disse que ele terá dito, em primeiro lugar, com certeza que se enganou quando disse que seria aos olhos, que ele teria dito que seria aos olhos dos investidores estrangeiros que Portugal estava melhor, porque o Dr. António Costa, isso ouviu eu, não na entrevista da RTP, mas em outra entrevista, dizer que ele é que estava a dizer aos investidores estrangeiros que achava que Portugal estava melhor. E, portanto, não terá dito ontem o contrário do que tinha dito anteriormente. Portanto, deve ter sido lapso seu. Relativamente à questão de ele ter dito, se ele disse que o país estava melhor por causa do Banco Central Europeu e não por causa do Governo, não sei se ele disse isso, não. Estou a tomar como boas as suas declarações porque eu não vi a entrevista, mas se ele o fez, eu acho que isso é brincar com o esforço dos portugueses que passaram por tantos sacrifícios para tirar o país de uma situação de bancarrota a que o governo apoiado pelo Partido Socialista, de que ele era o número 2, atirou o país. Mas eu não vi as declarações. Lídia Magno, CMTV. Eu peço que não me façam agora o relato da entrevista que eu não vi para eu comentar uma coisa que não vi. Eu sei que a comunicação social muitas vezes tem uma arte extraordinária de conseguir pôr pessoas a comentar e a pronunciar-se sobre coisas que não viram e que não leram, mas não vai ser o meu caso. Não vi a entrevista, confesso, não vi mesmo a entrevista. Sabe que nos dias de Conselho de Ministros tenho que levantar demasiado cedo para poder à noite estar a ver televisão até tarde. Lídia Magno, CMTV, uma questão, apenas um detalhe, Dr. Luís Marques Guedes, em relação à alteração ao Código Penal. Aquilo que eu gostava de saber era se, face a uma situação de suspeita fundada dos pais, se essa informação pode ser dada apenas no caso da sentença já ter transitado em julgado, ou se existir um processo, os pais têm conhecimento, ou quem pergunta tem conhecimento de que essa pessoa está num determinado processo ainda. Obrigada. Se me permite, eu posso responder. Não haja dúvidas sobre isto. Não cabe a qualquer pai andar a saber se há processo ou não há processo, ou de ter considerações sobre isso. Nós estamos a falar de uma lista da qual constam pessoas condenadas com sentença transitada em julgado. É uma lista que está perfeitamente estabilizada, é oficial, vai ser gerida pelas magistraturas e pelas entidades policiais e não cabe qualquer consideração desse tipo neste exercício, só para ficar claro. Boa tarde, Denise Fernandes, do Diário Económico. Sobre os apoios ao regresso dos imigrantes, gostaria de perceber um bocadinho melhor quais são os apoios à contratação, que as empresas podem ter à contratação de imigrantes desempregados. Falou em cargos salariais e não salariais. Gostaria de perceber melhor de que é que se trata. Gostaria de perceber quando é que estas medidas poderão entrar em vigor e também que apoios para os portugueses mais qualificados, que também foi aqui referido. Muito obrigado. Estas medidas entrarão em vigor logo que entrarem em vigor os novos programas e a sua regulamentação dentro do novo quadro de fundos europeus. O apoio que referiu relativamente aos imigrantes desempregados, aquilo que de facto está previsto é de que nós apoiaremos imigrantes desempregados que pretendam regressar a Portugal, e o apoio traduzir-se-á justamente num apoio a encargos salariais e não salariais, entre outros. Eu não vou detalhar mais nesta fase, porque a seu tempo, quando for aberto todo esse processo, poder-se-á de fazer esse detalhe com mais pormenor. Colocou também uma questão sobre qualificados. Os apoios que nós prevemos para captar empreendedores, para trazer empreendedores para Portugal, portugueses empreendedores para Portugal, também compreendem apoios atendendo às qualificações das pessoas, atendendo a portugueses, portanto, qualificados, que possam pôr as suas qualificações, a sua experiência ao serviço do país e desenvolver e lançar novos negócios em Portugal. Esse é um dos apoios ligados ao empreendedorismo e, portanto, é um dos apoios que poderá permitir o regresso de cidadãos portugueses. E, portanto, num caso e no outro, quando tivermos agora, nos próximos meses,
o lançamento dos concursos dentro do Portugal 2020, poderemos depois detalhar tudo isto melhor. Inês Lima, da agência Lusa. Ainda em relação a estes incentivos ao regresso dos cidadãos estrangeiros, eu gostaria de saber se ao abrigo dos cidadãos portugueses que estão no estrangeiro, eu gostaria de saber se ao abrigo destes incentivos haverá medidas, quer de apoio à contratação de desempregados, quer de apoio à criação de emprego por conta própria, que não estão acessíveis neste momento aos desempregados residentes em Portugal. Se quem está no estrangeiro poderá ter apoios, não. Ou se isto serão medidas às quais os residentes em Portugal também têm acesso ou já têm acesso? Absolutamente. Todas essas medidas serão medidas, evidentemente, por isso é que eu disse que não são medidas isoladas, são medidas que se aplicarão a quem estiver numa situação de desemprego, tanto aos que naturalmente estão, como àqueles que pretendam regressar a Portugal. É disso que estamos a falar. Esta abertura, o que é de facto aqui muito importante de destacar é esta abertura aos cidadãos portugueses que estão no estrangeiro e por isso é que a informação e o conhecimento de todos estes incentivos é prioritário. Sobre a entrevista, não era para lhe falar da entrevista, era 2 factos. Não, mas por isso é que eu vou falar de factos, até para não promover aqui a concorrência. Um facto é que houve governantes, na maioria, e também alguns governantes a terem criticado o Partido Socialista por falta de propostas. Ontem tornou-se num facto, por acaso na entrevista, mas o Partido Socialista vai apresentar o programa de governo a 6 de junho. Chega a tempo ou é muito tarde para o que o país precisa? Não leva a mal, mas não só não estou numa conferência de imprensa, como não me cabe a mim, enquanto Ministro, comentar algo que deve estar no debate partidário, digamos assim. As propostas de programa de governo, como as propostas de manifestos eleitorais, propostas às eleições, devem ser apresentadas e formuladas pelos partidos políticos e esse debate é um debate que deve ser travado entre os partidos políticos e os cidadãos e entre partidos políticos. Não deve ser travado também com o Governo. Eu ia dizer isto e ia acrescentar as propostas. Cortes feitos nos salários, pensões, baixar o IVA. Nesta altura, estas propostas, o que é que parecem ao Governo quando se fala também na necessidade de rigor orçamental? Não vou comentar, como lhe disse, não os conheço sequer e acho que isso deve entrar no debate político, no debate partidário, seja junto da Assembleia da República, seja junto dos próprios partidos políticos, que é aí que ele deve ser colocado. Joana Gaivão, da agência Lusa. Eu perguntava-lhe, pedi-lhe um comentário à queda nas exportações que estrearam o ano 2015, com uma queda, invertendo assim um bocadinho a tendência daquilo que tinha sido o ano passado e até o fecho do ano. Eu chamava a atenção porque acho que a comunicação social também tem essas obrigações. Nos últimos anos passou a haver, coisa que não havia anteriormente, um conjunto de informação, por razões de transparência, que passou a ser dada mensalmente, seja sobre o desemprego, seja sobre a atividade económica, em termos sectoriais ou em termos gerais, neste caso concreto a questão das exportações. São dados mensais que muitas vezes de um mês para o outro, por razões que são razões meramente conjunturais e normalmente explicáveis pelas próprias entidades que fazem esses levantamentos estatísticos, o que interessa fundamentalmente são as tendências, como sabe, e não devemos correr atrás, nem devemos ficar eufóricos ou otimistas quando há um crescimento mensal com um significado pronunciado, nem devemos ficar deprimidos quando, por alguma razão, provavelmente também conjuntural, há uma inflexão. A verdade é que as exportações em Portugal têm tido um crescimento sólido e robusto ao longo dos últimos, pelo menos 2 anos, eu diria mais do que 2 anos, mas nos últimos 2 anos com um pronunciamento muito claro, e isso é fruto exatamente da recuperação e da retoma de crescimento que, de uma forma já consolidada, se assiste na sociedade portuguesa. Não vou por isso comentar, até porque não conheço exatamente as razões pela qual é justificável ou não que durante o mês de janeiro, como referiu, eu não conheço ainda essas estatísticas, possa ter havido alguma flutuação negativa relativamente ao indicador das exportações. Não o conheço,
mas de qualquer maneira deixava apenas esta nota em termos genéricos, porque de facto me parece que é uma questão de bom senso, com que devemos olhar para estas coisas. É evidente que são instrumentos de trabalho importantes, e nomeadamente para o Governo, para ir acompanhando a evolução e perceber as causas, porque é que em determinados momentos há crescimentos acima de normal ou há de crescimentos que não eram expectáveis, mas o que interessa fundamentalmente são as tendências, e é relativamente a elas que devemos trabalhar.